Olá, irmãos, tudo bem? Estamos então nessa série de vídeos sobre a reunião da igreja. Bom, o Senhor Jesus ele tem muito o que tratar com nós como membros do seu corpo. Lembramos que quando o apóstolo Paulo ele está indo a cavalo em direção a Damasco, perseguindo os nossos irmãos, o Senhor Jesus aparece num resplendor de luz para ele e diz: Paulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és? E veja que o apóstolo Paulo estava perseguindo os nossos irmãos e não o Senhor Jesus. Mas nós e os nossos irmãos são o corpo de Cristo. Agora, esse corpo ele vai se manifestar na sua multiforma, como membros individualmente no trabalho, em casa, como pais, como cidadãos que devem pagar os seus impostos. Em cada situação, em cada faceta da multiforma da graça de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos representar o testemunho do corpo de Cristo na sua devida característica. Por exemplo, vem o carnê do IPTU lá da casa lá. Romanos capítulo número 13, pagai tributo ao rei ou imposto ao governo. Mateus capítulo número 23, se não me falha a memória. Perguntam para o Senhor Jesus, devemos pagar impostos a César? E o Senhor Jesus diz: de quem é a imagem na moeda? De César. Então pague os impostos a César. Então, na característica de cidadão deste mundo, cujo governo foi dado aos gentios, aos pagãos e aos homens, para que se manifeste a experiência real de que o homem não consegue governar sem a ajuda de Deus, por causa do pecado. Então o homem, na sua arrogância, achou-se capaz de se tornar independente de Deus. Deus permitiu que o governo deixasse de ser patriarcal, e onde Deus levantava homens, e entregou para os gentios. Então hoje nós vivemos na era onde o governo é dos gentios. Isso vai durar pouco tempo, então virá o governo do nosso Senhor Jesus, após o governo do anticristo. E o nosso Senhor Jesus reinará aqui na terra por 1000 anos. E nesses 1000 anos nós vamos ver a terra aonde o Senhor Jesus será rei. Em Jerusalém, nós vamos ver a terra perfeita ali. O leão vai comer com a vaca, com a ovelha, a criança vai brincar com a cobra. Nós vamos ver o contraste entre Adão e seus descendentes, que somos nós na carne, no homem natural, ou os gentios nas suas atuações mentais agora, né? Contra o governo do Senhor Jesus. O homem governando, o homem independente de Deus, sem se submeter à autoridade de Deus, governando o mundo, está esse caos aí. Agora, 2024, março de 2024, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial em pleno século XXI, né? Algo que parecia impossível. Então, um homem governando o mundo, qualquer criança da primeira série do ensino fundamental sabe que não dá certo. Bom, o Senhor Jesus vai governar. Enquanto isso não ocorre, o Senhor Jesus deixou aqui uma representação dele próprio em carne. Em carne, sim, nós, a igreja, nós representamos o amor de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, nas suas mais variáveis facetas, como cidadão, que eu acabei de falar, pagando os impostos, honrando ao rei. Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo fala: levante as mãos e orem pelas autoridades, para que tenhamos dias mais tranquilos, né? Então nós representamos o corpo de Cristo aqui na terra, nas suas multiformas. Uma das mais confusas é a reunião da igreja, né? Quando a igreja se ajunta para se reunir ao nome do Senhor, essa é uma das formas mais confusas, onde os irmãos têm mais dúvida, né? Nós estamos nessa série de vídeos, então, clareando as ideias referente a essa questão, né? Então a gente se manifesta de muitas formas, como cidadãos que pagam os impostos, como profissionais nas mais variáveis áreas do mercado de trabalho, como pais, como filhos e como igreja reunida. Então nós vimos no último vídeo e no penúltimo também, que nem toda reunião de irmãos é a reunião da igreja.
Na reunião da igreja, o Senhor Jesus fala através do seu Espírito. É dada a um irmão a palavra de Deus naquele momento ali. Conforme a necessidade do corpo. Então o corpo está juntado para este fim. Numa reunião informal, não. Aí o Espírito não traz a palavra ali. Os irmãos falam ali do Senhor, ali. Uns vão dando amém, outros não, né? E tem muitas conversas paralelas. Por exemplo, nós falamos da reunião onde Áquila e Priscila convidaram Apolo para a sua casa para ter uma reunião mais clara sobre o Senhor Jesus e o seu batismo, não o batismo de João, a qual Apolo conhecia. Ele ainda não conhecia o batismo de Jesus. Então, nós temos aí o esclarecimento. Está cada vez mais claro que a reunião da igreja, o testemunho da reunião da igreja, é diferente de outros ajuntamentos que nós, como irmãos, fizemos, né? E nós não temos aí, nessas religiões cristãs, na grande caso, o testemunho da reunião da igreja, porque ali é uma cópia do judaísmo e mundanismo, né? Do paganismo, ali onde trazem altar e outras simbologias judaicas e também pagãs, fazendo ali um culto misto ali, onde o Senhor Jesus não está presente como autoridade, ele não fala, o Espírito Santo não traz mensagem alguma ali. De edificação para a igreja, né? Embora nós temos alguns irmãos muitas das vezes ali dentro, né? Salvo pela pregação do evangelho, que às vezes ali dentro é pregado também. Mas o próprio Espírito Santo vai clareando o entendimento desse irmão e ele não vai conseguir ficar mais ali, porque ele vai ver a discrepância ali entre aquela reunião ali com o que está escrito nas escrituras. Bom, eu tenho trazido somente as escrituras, né? De forma oral aqui. E nada mais, sem slides, sem fundo musical, sem instrumentos, né? Somente a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai falar com aqueles a que ele quer falar. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, vão ouvir. Porque nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, as pessoas buscarão ouvir segundo a conselho do seu próprio ouvido, né? Buscarão mestres para ser que falam o que agrada à carne, o homem natural, e não o que agrada ao Senhor Jesus. Bom, nós vamos meditar então um pouco em Mateus capítulo 18, que foi o que eu falei no nosso último vídeo. Vamos lá então para Mateus, somente na Bíblia. Na reunião da igreja nós não temos canções, instrumentos, etc. Não, nós não temos isso na reunião da igreja. O Senhor Jesus não traz isso para a reunião da igreja, nós não vamos ver isso nas escrituras. E antes que alguém diga, mas que não existia instrumento naquela época, os instrumentos existem há milhares de anos antes da formação da igreja, com o seu selo de forma mais específica em Atos 2, a transição do judaísmo para a igreja de Atos 2 ali em diante, e as suas formas práticas da reunião da igreja, aí, 1 Coríntios capítulo 14, 11, etc., aí, né? Onde nós já vimos esses aspectos, né? Bom, vamos então abrir as escrituras em Mateus, capítulo número 18. As escrituras, elas são, de certa forma, simples, né? Existem alguns textos um pouco mais difíceis, como Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 3, assuntos que nosso amado irmão Paulo escreve de difícil interpretação, como as demais escrituras inspiradas por Deus. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que o que Paulo escreveu não era da cultura da época ou da sua vontade, era a mensagem de Deus através dos apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo. Alguns assuntos sim são um pouco mais difíceis, né? Mas nada assim monstruoso, né? Mateus 18, né? Bom, vamos lá então, 18:15. Se o irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais outros 2, de modo que a acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. Então veja, essa reunião ali com o irmão, individual e depois com mais 2, não é a reunião da igreja, porque diz aqui, se ele não ouvir o que vocês estão falando para ele do erro dele que ele está cometendo,
vocês três estão falando para ele, conte à igreja. Então ali não era a reunião da igreja. Então a gente vai começando a esmiuçar as escrituras e a gente vê que não é bem assim, né, irmãos? Não é qualquer ajuntamento, eu vou à igreja, né? Mas é a reunião da igreja. Não importa se tem 5, 3 ou se tem 100. Pode ser que não seja a reunião da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele é o cabeça, ele vai trazer a mensagem conforme a necessidade do corpo, que nós muitas das vezes não sabemos. Às vezes uma vez eu lembro que eu conversei com uma irmã, ela tinha problema de masturbação. E ela, há 10, 15 anos casado, né? E ela tinha esse pecado oculto que ela nunca tinha contado para ninguém há mais de 10 anos. Ela não havia contado. Claro que estava o marido dela presente, né? E ela trouxe esse pecado que ela se imaginava com outros homens, né? Nessa conversa aí que ela, juntamente com o marido, veio pedir ajuda, né? Embora até então ele não sabia o que ela iria falar, né? Então muitas das vezes a pessoa não fala pecados ocultos ali no meio. Nós vamos ver as orientações da Timóteo sobre levantar presbíteros na igreja para cuidar, para não ser participantes de pecados alheios, né? Então, se o irmão tiver cometido pecado, a gente vai lá, chama a atenção dele sozinho. Se não adiantar, a gente chama 2 irmãos. E se não adiantar, a gente vai contar à igreja. Veja que não é a reunião da igreja, este ajuntamento de 1 ou 2 ali ao nome do Senhor, né? Veja que não é a reunião da igreja. Bom, vamos continuando então aqui. Se ele recusar ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vos desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vós concordarem sobre qualquer assunto que pedir, isso será feito pelo meu Pai, que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então veja, essa reunião de 2 ou 3 ao nome do Senhor Jesus não é necessariamente a reunião da igreja. Mas aqui no contexto era a reunião de salvar um irmão ali, né? Do seu pecado, de mostrar o quanto isso é danoso. Por quê? Porque quando um irmão está em pecado, toda a igreja está em pecado. Mesmo que a igreja não saiba. Às vezes você tem uma doença que o seu cérebro não sabe. Você tem uma dor lá no pé lá, e o seu cérebro não sabe o que é. Você vai no médico, faz o exame e descobre. Então, às vezes tem algum irmão ali em pecado e a igreja ela não sabe disso, né? Mas o Senhor Jesus, como é o cabeça do corpo, ele sabe. Um membro às vezes não sabe o que o outro está fazendo, mas o Senhor Jesus sabe. E isso prejudica o testemunho do corpo, né? Então quando a pessoa fala assim, aquele pastor ladrão lá, toda a igreja ela é manchada. Não só ele ali, né? Toda a igreja ela é manchada. Todo o testemunho da igreja é manchado. Então essas divisões, elas mancharam o testemunho. Então nós temos que dar o verdadeiro testemunho em tudo, irmãos. No casamento, na família, no trabalho, na reunião de 2 ou 3 ao nome do Senhor, que não é a reunião da igreja, nesse caso específico. Na reunião da igreja, a reunião da igreja tem que ter a característica de reunião da igreja. Eu vou à igreja com os irmãos na casa do irmão tal ou da irmã tal. Então, nós temos que dar aí o testemunho em todos os aspectos. O apóstolo Paulo, ele é enviado para elucidar, para clarear, porque a mensagem que o Senhor Jesus está trazendo não está bem clara ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia e o Senhor Jesus veio dar a vida para nos salvar. Primeiramente, ele veio para reinar sobre os judeus, por isso o batismo de João. Por isso que em Mateus capítulo de número 24, os discípulos perguntam quando irá restaurar Israel, né? E em Atos capítulo 1, os discípulos também perguntam quando irá restaurar a Israel. Veja que eles esperavam a restauração de Israel, que irá acontecer no milênio. Israel será restaurada, né? Mas de momento nós precisamos dar o testemunho em todos os aspectos. Claro que nem sempre é possível, né, irmãos? Nem sempre é possível. Às vezes a gente está impossibilitado, né? O apóstolo Paulo fala, até houve agora uma indagação,
Ah, eu moro num lugar aqui e eu ia na igreja tal, que a gente sabe que não é o testemunho da igreja, ou seja, não é a reunião da igreja, o Senhor Jesus não está concordando com aquilo ali, estão em desobediência, que é a igreja universal, vamos dizer assim. E eu descobri que está errado, só que não tem nenhuma reunião da igreja na minha cidade. Então a gente fica sem frequentar a reunião da igreja, porque não existe ali. A gente fica só aguardando o Senhor nos dar essa oportunidade, esse privilégio, né? E aí alguns dizem, mas aí está errado, porque não está indo na reunião da igreja. Mas se não tem, como é que vai ir? Veja bem, lá em Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, o apóstolo Paulo fala, aquele que não trabalha, não coma. Então, e o doente, como é que fica? Ele não pode comer? E o idoso que não serve mais trabalhar? E a criança? Se a gente for levar assim na letra, ninguém mais come quase. Então não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. O doente não pode mais trabalhar, mas ele tem direito à comida. O idoso às vezes não tem pode mais trabalhar, então não é assim. Eu vou em qualquer lugar só para eu mostrar para as pessoas que eu estou indo a uma igreja. Não existe uma igreja, existe só um testemunho de igreja do Senhor Jesus, o qual nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. O mais é falso. E se é falso, para que está ali no meio entristecendo ao nosso Senhor Jesus? Bom, o apóstolo Paulo ele vai trazer clareza ao que tange a igreja. Ele vai trazer clareza. Então, quando o Senhor Jesus traz uma fala que fica de duplo sentido, Paulo ele vai esclarecer. O que é para a igreja, Paulo vai trazer. O que é para os judeus, não. Por exemplo, Mateus 23, 23. O Senhor Jesus diz, vós dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vós. Então, o Senhor Jesus está se dirigindo a eles. Quem era eles? Os judeus. Vós dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O apóstolo Paulo não vai trazer isso para a igreja, porque o dízimo não é uma prática da igreja. A igreja não pode dar o dízimo. É pecado dar o dízimo, porque o dízimo é uma prática judaica. Então o apóstolo Paulo não vai trazer isso. Agora, quando o Senhor Jesus fala, fazer isso em memória de mim, referente à ceia do Senhor, ao pão, ao cálice e o pão, o apóstolo Paulo vai trazer para a igreja, para deixar claro. O apóstolo Paulo ele vai fazer a separação do que é para os judeus e do que é para a igreja. E aqui nesse aspecto que nós estamos lendo em Mateus 18, nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 5. No caso da ceia que eu citei, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo de número 11. Eu já citei isso aqui, né? Nos vídeos anteriores, né? Agora em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos lá então. 1 Coríntios, né? Capítulo 5. De papel, né, irmãos? É mais devagar, né? Aqui a folha é bem fininha, mas eu vou chegar lá. Pera aí, tem um calma, né? Aqui, 1 Coríntios, capítulo 5. Por essa parte, se houve imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do próprio pai. E vocês se sentem assim tão inchados, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando com vocês em meu espírito, estando presente também o poder do Senhor Jesus, entreguei este homem a Satanás para ser destruído na carne. Porém, o espírito será salvo no dia do Senhor. Só os apóstolos tinham esse poder de destruir uma pessoa na carne. Olha o caso de Ananias e Safira, em Atos, capítulo de número 5, onde Pedro entrega a carne de Ananias à morte imediatamente. Tu vai cair morto aí agora. Falou, caiu morto. Só os apóstolos tinham esse poder. Por quê? Aí seria um outro assunto, né? Nós não temos esse poder. Então, se alguém se diz apóstolo, é mentira. É só dizer para ele assim, então diz para algum irmão que está em pecado cair morto aí agora. Não vai conseguir nunca. Porque esse poder é dado somente aos apóstolos que trouxeram o fundamento, que representava a autoridade do Senhor Jesus, no sentido de trazer a revelação de Deus. Então o Senhor Jesus era com eles para provar que o que eles estavam falando e depois seria escrito é a palavra de Deus hoje para nós, né? Bom, mas o que nós temos que fazer, que Paulo está mandando aqui, é excluir esse irmão. Veja, havia um irmão em pecado de prostituição.
O que o Senhor Jesus disse? Se o irmão pecar, vai até ele, fale com ele. Se não adiantar, chame outro irmão. Aqui eles não fizeram isso, irmãos. Eles não fizeram isso. E deixaram esse irmão em pecado. E eles foram criticados duramente pelo apóstolo Paulo por não terem excluído esse irmão. Então veja, essa exclusão que o Senhor Jesus disse lá atrás, o apóstolo Paulo confirma aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 5. Ou seja, que é válido para a igreja, porque o Senhor Jesus disse, dirá então a igreja, né? Então, a igreja será reunida e no ajuntamento da igreja, se houver um testemunho de igreja, né? Senão eu simplesmente rompo a comunhão com esse irmão. Vamos então continuar o texto simples, né? Já disse por carta, vamos no 6 aqui, ó. Orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, o fermento aqui é esse irmão dormindo com a madraça, faz levedar toda a massa? Livrem-se do fermento, que é esse irmão, para que seja nova massa sem fermento, como realmente são. Como Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, mas com fermento novo, sem maldade. Já vos disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso eu não estou falando das pessoas do mundo. Se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo, isso é impossível. Mas falo agora e escrevo que não devem associar-se com aquele que, se dizendo irmãos, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas nem se deve comer. Então, se o irmão diz, a pessoa se diz irmão, eu sou crente também lá da Quadrangular, da Universal e tal, e ele for imoral, eu não devo nem comer com ele. Nem comer, está escrito aqui claro, né? Eu não devo ter comunhão com esse irmão aqui, muito menos o ajuntamento da igreja. Então, veja que não é o ajuntamento da igreja, o que 2 ou 3 ligar. Fala com o irmão, não adiantou, chame testemunho. Não adiantou, aí conte a igreja. Lembra que o apóstolo Paulo mandava cartas de referência dos irmãos para dizer que o comportamento deles era inibado? Então hoje a igreja, confessa que se diz, né? Ela está cheia de irmãos ali que ficam olhando filme de violência, pornografia, se imaginando com outras mulheres ou outros homens nas suas intimidades, com seus cônjuges, traindo muitas das vezes, avarento, amante do dinheiro, e é uma igreja cheia de pecado. Automaticamente o Senhor Jesus ali não está ali no meio daquela congregação, no ajuntamento da igreja reunida como tal, como igreja, né? Então o irmão, como é que eu vou partir o pão dessa forma? A ceia ali, não tem como, eu devo chamar o irmão, falar, que às vezes um membro viu e a igreja não sabe. Não adiantando eu chamo uma testemunha, não adiantando eu exponho a igreja, para na reunião da igreja nós formos comer o pão. Judas estava cheio de pecado, então ele não participou da ceia, ele saiu antes ali da ceia do Senhor, né? Vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo de número 11, se não me engano. Vou abrir aqui, espera aí um pouquinho. Primeira Coríntios capítulo 11, a ceia do Senhor. Entretanto, nisso que vos digo, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais faz mal do que bem. Isso aqui na igreja de Coríntios, mas ela era a única que estava assim, irmãos. As outras igrejas estavam todas boas, como nós vimos em outro vídeo, onde o apóstolo Paulo faz. Eu vos escrevo essa correção, porque vocês não fazem como as demais igrejas, né? Então o apóstolo Paulo fala que o problema é pontual em Corinto, vários aspectos. A mulher falar na igreja, que não pode. As demais igrejas, as mulheres se mantêm em silêncio, como o apóstolo Paulo disse. A forma da ceia, o irmão em pecado ali, grosseiro, né, como esse de dormir com a própria madrasta, né? Então continuamos aqui. Entretanto, nisto que vos digo, não vos elogio. As reuniões de vocês mais faz mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vos reunis como igreja, olha só o que está escrito aqui.
Entretanto, quando você reúne como igreja, há divisões entre vocês. E é até certo que haja, pois é necessário haver divisões para que os sinceros apareçam e sejam aprovados. Quando vocês se reúnem na igreja, veja, ó, na igreja, reunião da igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porquanto cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo irmão. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa? Veja, ó. Então, nós vamos nos reunir na igreja para a ceia do Senhor. Em casa a gente come de uma forma, mas na igreja é diferente, irmãos. É diferente. E a ceia do Senhor é um banquete, não é o pão e o cálice apenas. É um banquete de confraternização. Uma alegria estarmos vivos no Senhor Jesus, aguardando a sua vinda, esperando a sua vinda. E neste banquete nós temos ali o elemento do pão e do vinho representando um só corpo e um só sangue derramado por todos nós. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazeis isso em memória de mim. Veja que eu falei que o apóstolo Paulo, ele traz as ordenanças do Senhor Jesus que são para a igreja. O dízimo ele não traz. A circuncisão que os irmãos queriam implantar na igreja, ele não traz. Pelo contrário, ele condena. Então, o que é para a igreja, ele traz. O que não é, ele não traz ou ele condena. As práticas, principalmente judaicas, né? Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então é o momento de anunciar a morte, lembrar da morte do Senhor até que ele venha, lembrar do que ele fez por nós. Essa é a nossa alegria, lembrar o sacrifício dele por nós. Não esquecermos que nós vamos ganhar um corpo novo, que nós temos a paz que excede o entendimento, o mundo em guerra, em caos, e nós aí no barco dormindo, aí descansando aí a cabeça, por causa do que ele fez por nós. Então a ceia é para isso. Agora, se os irmãos estão em pecado, como, irmãos? Não tem como. Nós não estamos lembrando do que o Senhor Jesus, nós estamos debochando, nós nos reunimos para debochar do que o Senhor Jesus fez por nós, e não para lembrar em reverência, temor e amor, né? Porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vos anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor Jesus. Então, quando o irmão está dormindo com a madrasta, ele come do cálice, ele está comendo indignamente. Quando ele está pensando só nele, se embriagando ali, satisfazendo a sua carne com a embriaguez, ele está pensando só nele, ele está comendo indignamente. Quando ele está ali glutão, só pensando em comer, ele está pecando contra o corpo do Senhor Jesus. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo, por que me persegues? Persegues o corpo do Senhor, quer prejudicar o corpo do Senhor. Você é culpado, eu sou culpado quando nós comemos do pão, aonde? Na igreja, junto com os irmãos, que era para ser algo para representar o corpo de Cristo. O cara que está dormindo com a madrasta está representando o corpo de Cristo na terra? Não estou entendendo isso não, irmãos. Pessoa que vai para a igreja para encher a cara porque não pode mais ir para o boteco, está representando o corpo do Senhor Jesus? Não estou entendendo isso não, irmãos. Está sendo culpado, está sendo culpado. E aí qual é a consequência? Vamos ver qual é a consequência. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe do cálice do corpo do Senhor, sem discernir, come e bebe para a sua própria destruição. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e que morrem cedo, como o caso de Ananias e Safira, por exemplo, né? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo de Deus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados
para que não sejamos condenados com o mundo. Então o Senhor, Hebreus capítulo 12, diz que o Senhor disciplina o filho que ama. Então veja, a reunião lá de Mateus 18, de 2 ou 3, não é a reunião da igreja em si. É uma reunião de ligar e desligar aquele irmão lá, no sentido de avisar ele, ligar ali a disciplina sobre ele ou não, né? Não adiantando, aí a gente leva para a igreja, então, para que ele seja expulso da igreja, do corpo de Cristo, seja considerado um pagão, não é mais considerado um irmão. Não quer dizer que não seja. Ué, como é que eu não vou considerar se ele é? Porque o Senhor vai nos mostrar se ele é. O Senhor vai tratar com ele lá fora, lá no mundo lá. O Senhor vai discipliná-lo. Agora, enquanto ele estiver no corpo, o Senhor não o disciplina. Nós temos que tirá-lo para fora para que o Senhor o discipline. O que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5? Tirai-o do meio de vós, para que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas se Satanás matá-lo, o espírito vai ser salvo, porém o corpo não. E aquele irmão, em 1 Coríntios capítulo 2, em 2 Coríntios capítulo 2, ele foi devolvido à comunhão dos irmãos, porque ele se arrependeu. Quando ele foi expulso, ele foi disciplinado pelo Senhor e se arrependeu e voltou à comunhão. Mas enquanto ele estava lá, tipo, eu durmo com a minha madrasta, os irmãos me tratam igual. Não é tão grave assim. Consegue entender, irmãos? Eu paro por aí, porque é muito simples. Então, a reunião da igreja é uma reunião para a ceia do Senhor. É uma reunião onde 2 ou 3 falam o que o Senhor traz para ser falado ali, os demais julguem. É uma reunião para exortação, para disciplina, para exclusão, para conforto, onde as mulheres não podem falar. Não é a mesma reunião informal, ali onde eu marco um almoço com um irmão, gosto do irmão, convido ele para vir almoçar com a minha família. Então, eu acredito que está ficando bem claro o que é o ajuntamento da igreja e qual o seu propósito ali nesses insetos aí tão legais, né? Então, que Deus abençoe a todos nós. Até o nosso próximo vídeo, então.